Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, editado por André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 33, analisando o capítulo 11, chamado Amigos Novos. Vimos nos últimos estudos que o grupo de socorro de André Luiz chegou à crosta terrestre para resgatar alguns trabalhadores cristãos que atuavam na terra e estavam próximos do desencarne. Após a visita dos primeiros, estamos agora acompanhando a visita a Adelaide, uma irmã que se dedicou a vida inteira ao cristianismo, como médium, como mãe adotiva de muitas crianças, e que agora estava se preparando para o desencarne, enxergando Dr. Bezerra de Menezes. Esse diálogo, então, foi travado entre os dois, recheado de lições para todos nós, porque Bezerra orientava Adelaide a deixar o seu trabalho, deixar as pessoas a que ela amava, sob os cuidados de outras pessoas, que ela não ficasse presa aos seus afetos e aos seus compromissos na terra, a fim de que seu desligamento não fosse perturbado. Nós vimos que dentre os trabalhadores cristãos havia um católico, havia uma senhora evangélica, a dona Albina, e que eles não apresentavam tanta liberdade no mundo espiritual por não terem estudado esse aspecto, que somente o Espiritismo traz de forma aprofundada. Dona Adelaide, no entanto, por ter sido médium, por conhecer a doutrina espírita, estava preparada para deixar o plano físico. Porém, Bezerra de Menezes percebia que ela estava ligada aos seus, o que é natural, e preocupada com a destinação das crianças daquele orfanato, bem como das suas atividades mediúnicas. Então nós vemos aí Dr. Bezerra de Menezes orientando Adelaide a ela ampliar o seu campo de ação, o seu campo de dedicação, passando da família e dos amigos para toda a humanidade. Refletimos então no último estudo, apesar do problema que deu no microfone, de que todos nós teremos que fazer esse exercício um dia, deixando os nossos familiares, deixando os nossos compromissos, as nossas atividades, para que outras mãos prossigam, porque nós não somos insubstituíveis, não somos exclusivistas na obra divina e Deus não tem preferidos. Todos podem contribuir. Portanto, Adelaide aprendia essa última lição. Ela que foi tão fiel, a ponto de ser chamada de discípula do Cristo pelo próprio Bezerra. Deveria agora demonstrar o seu desapego à matéria, entregando a Jesus os que cercaram o seu caminho. Ele diz: entregue parentes e afeições a Jesus e medite na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Então, na parte final do último estudo, a gente analisava justamente essa questão de que uma existência tem um tempo mínimo se comparado à eternidade. Então, por mais que ela tivesse passado a vida inteira dedicando-se ao bem e ao próximo, aquele trabalho continuaria e ela deveria entregar esse trabalho a outra pessoa, não se preocupando, não se apegando e, por consequência, não se vinculando ao plano físico no momento da morte. Entregando a Jesus, ele certamente saberá o que fazer com o trabalho e com as pessoas que ficam. Baste a você, diz Bezerra, o júbilo do dever bem cumprido, a alegria do dever bem cumprido.
é o maior presente, é a maior bênção, a maior dádiva que nós podemos receber no plano espiritual. Ter a certeza que cumprimos nosso dever e, conforme a obra já nos ensinou, partirmos como completistas, ou seja, espíritos que cumpriram toda a sua programação, todos os seus compromissos e promessas feitas antes da reencarnação. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Prélio é luta. Que ela então conservasse o seu coração sereno, porque a sua luta aqui na terra havia chegado ao fim. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu, quase feliz. Logo em seguida, pequena auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Então, aquele diálogo que se dava na espiritualidade, porque Dona Adelaide é médium, enxergava Bezerra, mas não via André Luiz e sua equipe. Foi interrompido, então, o diálogo por uma menina encarnada que entrou no aposento anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. Com a distração natural, ela não mais via Bezerra, porque se concentrou aqui na Terra. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo, que é o chefe do grupo de André Luiz, acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão, enquanto nos retiramos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias. Então, esse capítulo que trata desses amigos todos que seriam auxiliados pelo grupo de André Luiz, termina com a visita de todos, conhecendo então a história de cada um. Nós vimos aquele que está no hospital, aquele que está com seus filhinhos conversando, aquele outro que estava sendo cuidado por suas filhas, né? E que traziam um histórico católico, e a Dona Adelaide, que é uma santa por conta de todos os sacrifícios que realizou durante a vida, e Dr. Bezerra auxiliando diretamente esse desenlace. Vamos entrar então no capítulo 12, chamado Excursão de Adestramento. André Luiz prossegue essa história na sua missão socorrista, dizendo: nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Então vejam que interessante. Quem acompanha o estudo vai lembrar da casa do irmão Fabiano. Casa transitória de Fabiano. Aquela casa que se deslocou no plano espiritual inferior, no umbral, que resgata quem está nos abismos, nas zonas de sofrimento, e que seria uma referência para a missão de André Luiz, já que ele deixou nosso lar, se dirigiu à crosta da terra, passando por essa casa, por esse posto de socorro. A referência, portanto, seria a casa de Dona Adelaide. E aqui vale mais uma reflexão. Vejam mais uma vez a importância do trabalho no bem e da manutenção da vibração elevada dentro de casa. Dona Adelaide residia numa casa, certamente junto ao orfanato, e por manter uma vibração elevada, companhias espirituais superiores, uma conduta certamente cristã, a sua casa seria referência para o repouso, os encontros e as deliberações da missão socorrista de André Luiz.
O ponto de referência seria o lar coletivo de Adelaide, aquele orfanato, onde os fatores espirituais eram valiosos, tão valiosos que tinham como patrono Bezerra de Menezes. Aqui esclarecera-nos de início. Nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Conseguem ver a importância de um local na Terra ser considerado referência para a espiritualidade? Traz segurança, traz tranquilidade, é campo propício à semeadura do bem. Então imaginem que honra residir numa casa em que os bons espíritos vêm visitar como referência de missões espirituais. Missões aqui na Terra. Vêm repousar, vêm ouvir o Evangelho, vêm inspirar os moradores. Então a casa de Dona Adelaide, aquela casa coletiva, que era o orfanato, era um local propício para a visita de espíritos bons. Todos devemos buscar esse objetivo, que as nossas casas sejam visitadas por espíritos bons. Espíritos da estirpe de Bezerra de Menezes e tantos outros que querem o bem, que estão em missão e vêm repousar e ter segurança nessas casas. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. Então, quem fosse resgatado seria levado para a casa transitória Fabiano e os demais ficariam ali, porque era mais próximo, era mais junto à crosta. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Então vejam o comentário de André Luiz. É tão raro encontrar um local como o orfanato de Dona Adelaide, que André Luiz comentou que ali era um dos poucos locais em que não haviam criaturas perversas do plano espiritual. Eles não tinham acesso, por conta da segurança, por conta da vibração de alto teor, de fluidificação elevada pela conduta dos encarnados. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Então vejam quanta proteção tem a casa que serve de referência ao plano espiritual. Proteção severa. Então muitos espíritos vigiando, ajudando para que não entre nenhum espírito perturbador, nenhum espírito mau. Há uma vigilância constante e severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos que penetravam o asilo com prévia autorização. Então, não somente trabalhadores do bem estavam ali naquela casa, mas espíritos sofredores também. Espíritos sofredores, mas não maus. Não querem o mal, não querem bagunça, não querem destruir o trabalho. Sofrem porque são imperfeitos e são admitidos ali para tratamento, para auxílio. Então, espíritos sofredores chegavam até a casa coletiva de Dona Adelaide e entravam depois de prévia autorização. Não entrava qualquer um, porém não se negava o auxílio aos sofredores. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tínhamos permissão para visitar as dependências. Então Jerônimo ficou conversando com Bezerra, por conta da missão que estava levando ali, e enquanto André Luiz visitava o local, visitava o orfanato. O padre Hipólito, Luciana e eu
em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos-nos em ação. Para quem lembra, Padre Hipólito, Luciana e André Luiz formam essa comitiva, essa equipe de socorro. Luciana é a médium, enfermeira. Hipólito é quem domina as escrituras, as passagens da Bíblia, e André Luiz é o médico que atuava também no auxílio para as missões socorristas. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes, que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Então, como eu falei, a casa era referência porque mantinha uma vibração elevada, identidade de pensamentos no bem. Então, André Luiz descreve que havia luz do plano espiritual, que indicava pensamentos salutares, pensamentos construtivos. Numa casa em que se ora, em que não há maledicência, em que não há palavrões, em que não há assuntos baixos, rasteiros, essas entidades frequentam. Cria-se ali uma luz salutar de bons pensamentos. Mais uma vez, a importância de mantermos as vibrações elevadas na nossa casa. Se as pessoas falassem mal uma das outras, brigassem, cultivassem a calúnia, a difamação dentro do lar, não seria possível tornar aquela construção da terra um lugar em que se visitavam espíritos nobres e que espíritos maldosos não tinham permissão para entrar. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo, um serviço mais difícil. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita, em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Então vejam que curioso, mais uma informação do plano espiritual que muitas pessoas não conhecem. Depois das reuniões públicas, nos centros espíritas, nos locais onde se fala do Evangelho, onde se atendem pessoas em sofrimento, é necessário fazer uma limpeza do lado espiritual. Por quê? As emanações mentais dos frequentadores geralmente vêm poluídas. É como se as pessoas deixassem no local lixo mental e fossem embora. Os seus pensamentos, as suas emoções em desequilíbrio, os seus desejos formam esse lixo mental que dá muito trabalho para a espiritualidade, porque eles precisam limpar o salão, limpar o local. Veja que ela usa justamente a palavra limpeza. Depois de cada sessão, existe uma equipe para limpar o lixo mental deixado pelos encarnados que iam ali. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Então, não somente lixo mental, não somente sujeira, mas elementos tóxicos que podem fazer mal. Princípios destruidores ou dissolventes, ou seja, que dissolve, que faz mal, que destrói. Então, o pensamento é tão potente, tão forte, que pode fazer mal aos trabalhadores. Eles são, portanto, isolados. Os trabalhadores encarnados são isolados pela equipe espiritual para que não sejam atingidos pelo lixo mental, pela toxicidade dos pensamentos. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzi: imagino a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Perguntou André Luiz. Diante de tanto trabalho, é suficiente o grupo que atua ali? Sim,
respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas. Vejam que é plantão, 24 horas. Uma equipe reveza a outra na limpeza do ambiente, na proteção dos encarnados trabalhadores, isolando os servidores para que não sejam prejudicados. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Como sempre, André Luiz, muito curioso e cheio de perguntas. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Olha a pergunta de André Luiz. Nossa, tanta gente no plano espiritual para ajudar algumas dezenas de crianças só? Vejam que pensamento egoísta de André Luiz. Porque, ainda que fosse uma criança, já valeria a pena mobilizar todos aqueles trabalhadores. Porque é uma vida de uma criança. Mas ali eram várias, dezenas de crianças. André Luiz estranha, acha, nossa, muita gente atuando só para ajudar algumas dezenas de crianças, como se fosse pequeno esse trabalho, não é? Estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Então vejam que André Luiz notou uma diferença entre a casa de Adelaide, que é um orfanato, e a casa transitória de Fabiano. Provavelmente o número de pessoas auxiliadas, né? Porque a casa de Fabiano recolhe muitos espíritos, enquanto que ali, até agora, a descrição era que ajudava dezenas de crianças. André Luiz nota, então, essa grande diferença. Vejamos. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Então, primeiro ele se refere à casa transitória de Fabiano, dizendo que toda a mobilização de pessoal era para resgatar um grande número de sofredores. Aqui, porém, ou seja, no orfanato de Dona Adelaide, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Então André Luiz estranha a quantidade de trabalhadores espirituais. Por quê? Porque as crianças precisam de pão, de leite, de roupa e de educação. Ele achava que a casa transitória Fabiano prestava um auxílio espiritual para uma quantidade de sofredores, enquanto que o orfanato, na visão dele, não precisaria de tantos trabalhadores no plano espiritual, porque criança precisa de alimento e de educação. Valeria, assim, o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Será que vale a pena gastar tanta energia para ajudar crianças? É a pergunta de André Luiz. Ajudar no sentido espiritual, né? Porque, para ele, a caridade material era a que mais precisava. André Luiz está se esquecendo que aquelas crianças apenas têm a aparência de criança, mas são espíritos antigos. Fora que existem os parentes desencarnados, os parentes encarnados daquelas crianças, que também seriam ajudados e seriam gratos àquela equipe. Mas vejamos a resposta da colaboradora Irene sobre essa pergunta de André Luiz. Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada,
Então, o orfanato não alimentava e educava as crianças somente. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. É aquela velha luta, aquele velho estágio que toda casa espírita tem, de que o trabalho para a juventude e para a evangelização infantil não é tão valorizado quanto os trabalhos mediúnicos. É a mesma visão que André Luiz está tendo. Acontece muito nas casas espíritas. Não se dá tanto valor, tanta dedicação às crianças e aos jovens. Então a criança não precisa só de alimento e educação, ela precisa ser evangelizada. O trabalho, portanto, ali era importantíssimo. Prepondera sobre os demais, segundo Irene. Para infundir a espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Então, o momento da criança e do jovem para aprender, para evangelizar, é essencial. É um trabalho que será cada vez maior, mais forte, porque as pessoas vão compreender a importância dele, acima de todos os outros trabalhos, porque a criança evangelizada é o adulto sereno, pacificado, cristão do amanhã. É preciso aproveitar o momento da criança para evangelizá-la. Valemo-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A casa funcionava, então, como um local em que ideias salutares eram desenvolvidas a todo momento. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Todos que colaboravam na casa, portanto, eram instrumentos do Cristo. E o trabalho era muito mais moral do que físico, do que material. É o evangelho para os corações daquelas crianças. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados, no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredouras. Então, primeiro, eles alimentam as crianças, porque isso possibilita que elas se acalmem, se sintam satisfeitas no plano físico e passem a aprender as questões espirituais. Além disso, os que estão encarnados trabalhando na assistência daquelas crianças também conseguem difundir bases sólidas para semear as verdades eternas. As crianças bem alimentadas ouvem o Evangelho e aprendem, se educam na moralidade, que é o essencial. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. Então vejam que a Beatriz está dizendo: é importante alimentar a criança, é importante dar assistência física, assistência de alimentação, de roupa e de educação. Isso, inclusive, as igrejas fazem. E tem amplos orfanatos confortáveis, extensos, que recebem muitas crianças. Porém, o lado espiritual fica devendo nesses locais, porque estão presos aos dogmas, uma educação muito rígida, tirânica,
que acaba afastando a criança da religiosidade. Aquele orfanato, no entanto, trazia tanto o pão material quanto o pão espiritual. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. Nesses locais que ela está se referindo, as igrejas, os orfanatos católicos, se preocupam apenas com o pão material. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Olha que frase! A Beatriz está trazendo a realidade dos orfanatos católicos e dos colégios adventistas, dos colégios protestantes, das congregações também protestantes, que dão o pão para a criança, dão a roupa, porém ficam muitas vezes presos à letra e esquecem dos conceitos evangélicos. As crianças, então, recebem o pão material, mas muitas vezes deixa-se a desejar o pão espiritual, os conceitos evangélicos, porque se prende aos dogmas ou à letra. Irene sorriu, fez um intervalo curto e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Então, ela não está diminuindo o serviço do católico e do protestante. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Então, se os padres, as freiras, os pastores, os colaboradores estão fazendo de coração, o trabalho é abençoado. Ela não está diminuindo o trabalho desses irmãos de outras religiões. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos, porque ela, afinal, estava respondendo a uma indagação de André Luiz. Ele perguntou, por que tantos trabalhadores no plano espiritual, se aqui é um orfanato? Se essas crianças precisam apenas do pão e da educação? Ela então está respondendo, esse pensamento seu é o mesmo pensamento das igrejas católicas e protestantes, que dão o pão material para as crianças. E o lado espiritual? E os valores iluminativos? Será que são passados a contento? Ela diz, nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Então, olha que interessante, ela traz um contexto histórico. Desde Roma, os políticos ajudam as crianças, os pobres, os famintos. Eles dão pão, eles dão agasalho, dão até professores que têm amplo conhecimento da cultura grega e egípcia. Isso os políticos dão desde Roma. A roupa do corpo, o pão, o suporte material. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Então, não somente o pão, isso o Estado dá. Roma dava pão e educação. Mas e os valores espirituais? Os valores iluminativos? Simão Pedro e os seus colaboradores deram, com muito esforço. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel. O venerando rabino, que encontrou o mestre pelo intelecto desenvolvido. Então, nem todo seguidor de Jesus tinha conhecimento científico, tinha formação intelectual.
como o rabino que conversou com Jesus. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus por meio da sopa humilde ou do teto acolhedor. Então, os trechos bíblicos destacam as figuras que mais marcaram, só que a grande maioria dos sofredores e dos cristãos eram pobres, pessoas simples, humildes, sem estudo, sem formação intelectual. Lavando os portadores de hanseníase, a época chamada de lepra, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Notem que a lição, portanto, é essa. Os discípulos reais do Cristo não davam somente o pão e a roupa, davam assistência real, doavam-se de si próprios na caridade, além de ensinar a fé viva. Então, não somente o pão, mas a palavra cristã, sem imposições, sem dogmas, sem tiranizar a criança. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. Olha só, o Espiritismo Rede Vivo é o resgate desses valores cristãos dos primeiros tempos, dos primeiros séculos. O Espiritismo real visa resgatar esse cristianismo redivivo, que revive, como o próprio nome diz, atualmente no Espiritismo cristão. O padre Hipólito, que ouvia até então, aprovou Benévolo. Sim, inegavelmente. Precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Então, não somente dar o pão do corpo, mas estimular a mente dos que estão sendo socorridos para que eles entendam o Evangelho. Instruir, educar, esclarecer, iluminar o raciocínio. Dentro de nosso esforço, prosseguiu Irene, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Então, o objetivo principal do orfanato é educar o espírito, a alma, e não somente aliviar a fome, o frio e educar. O principal é transmitir valores morais, virtudes, que cada um conquista por si mesmo, mas aprende os fundamentos por meio da educação religiosa, da educação evangélica. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato, do objetivo, é imprescindível fazer alguma coisa. Não adianta só alimentar e falar superficialmente do Evangelho. É preciso fazer, dar o exemplo, doar de si mesmo, como os discípulos fizeram. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Então tem que sair do discurso, da análise, da admiração e da discussão. Tem que sair da palavra e passar para a ação. Dar carinho, dar conselhos, estimular o estudo, dar oportunidade para que os sofredores, as crianças, os jovens falem, aprendam. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. Dedicação. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador
virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação. Porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Então Irene conclui dizendo que todo trabalhador que chega àquela casa e se dedica à mediunidade, ou à assistência fraterna, ou ao estudo, se dedica à caridade, está adquirindo responsabilidade admirável pelos bons espíritos. Mas tem que ser voluntário, tem que querer o bem e fazer o bem, sair do discurso. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador. Fazer a caridade, sem se preocupar com o Evangelho, leva o indivíduo a personalismo. Ele acha que é o grande caridoso. E a pessoa que recebe não sai da posição de necessitado, não busca melhorar a sua vida, não muda as suas atitudes íntimas e continua, muitas vezes, afundado no erro. Por isso, o foco tem que ser evangelização. Explicar para a pessoa que a situação de necessidade dela é temporária, que ela precisa buscar os meios próprios de trabalho e também se doar, além de lutar contra as suas fraquezas, as suas más tendências. Esse tem que ser o foco. Transmitir a esses irmãos que o pão material está sendo concedido, mas que eles precisam também se dedicar ao pão espiritual, ao Evangelho. Senão, a ação de benemerência, de caridade, pode se tornar um personalismo destruidor, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. A fé sem obras é irmã das obras sem fé. Então vejam que ela equipara, ela coloca no mesmo plano alguém que faz a caridade, mas sem fé, sem se preocupar com os valores morais, dá somente o pão material, com aquele que tem fé, mas que não ajuda ninguém, que não tem obras. Então a gente não pode ir para nenhum dos dois extremos. Não podemos ter fé sem obras e não podemos fazer o bem sem se preocupar com a fé, sem se preocupar com o lado moral, espiritual. Que se fazer o bem seria somente a caridade material. Continuou Irene em sua brilhante argumentação, nos ensinando a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Fazer o bem, enxergando todos como irmãos e construindo entendimento. O entendimento entre quem auxilia e quem é auxiliado, de maneira a passar valores morais. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. Então vejam que André Luiz percebia pelo discurso de Irene que dar luz espiritual aos indivíduos na Terra não é uma ação milagrosa, rápida, imediata. Pelo contrário, demora. É fruto de uma ação paciente, progressiva. Quem trabalha com indivíduos que vêm receber socorro material nas casas espíritas sabe que o trabalho é difícil, é progressivo e paciente. Primeiro porque muitos não acreditam na doutrina,
têm até preconceito, mas diante da necessidade material, aceitam a caridade dos espíritas, mas não suportam ouvir os fundamentos da doutrina. Então, isso já é um obstáculo. Aqueles que aceitam ouvir, que acreditam, muitas vezes não querem mudar, querem continuar naquela situação. Então também não absorvem os valores evangélicos do auxílio. Mas vale a pena, porque a espiritualidade está junto dos trabalhadores, protegendo eles, isolando de qualquer pensamento infeliz ou tóxico, e, ainda que se converta apenas um coração, já vale todo o trabalho, toda a dedicação de dar o pão material, mas especialmente o pão da vida, o pão espiritual. As casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Então, as casas de caridade são como navios que fornecem alimento, mas alimento para a alma. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. André Luiz então entendeu a resposta de Irene. O alimento material é secundário. É importante também, porque uma barriga vazia não escuta o Evangelho. Uma barriga vazia não tem nem saúde para absorver os valores espirituais. Então, a alimentação é essencial. A vestimenta também. Mas não é o principal numa ação caridosa. O principal é dar os valores da alma para aqueles que estão recebendo a assistência. André Luiz entendeu que o pão espiritual tem muito mais valor para aquelas crianças. Caíra a noite, continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Eles começaram a comentar com ela a missão deles de socorro dos que estavam desencarnando e eram vinculados a atividades socorristas. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Então vai ter atividade naquela noite. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniriam as crianças nos momentos de sono físico em ensinos benéficos. Então André Luiz vai narrando quais trabalhos aquele orfanato oferecia às crianças. Professoras desencarnadas reuniam as crianças encarnadas, mas desdobradas pelo sono, para aprender também no plano espiritual. Esse era um trabalho. Acolá, ou seja, um outro trabalho, eram de benfeitores diversos que buscavam irmãos para experiências e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Então havia um outro grupo, também desdobrando servidores encarnados, buscando irmãos desencarnados para as dádivas que o Instituto oferecia no plano espiritual. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto a abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Então, nessas atividades, André Luiz enxergou mais uma vez o quanto a casa trabalhava para a espiritualidade superior, semeando o Evangelho no coração de todos. Decorrido longo tempo, já à noite fechada, o assistente Jerônimo nos convocou ao serviço. Irene acompanhou-nos à Câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Então, noite alta, eles foram até o quarto de Dona Adelaide. Foi breve nas determinações. Jerônimo deu algumas orientações.
após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, a Irene, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento. Então, todos aqueles que a gente visitou no último estudo, Dimas, Fábio, Cavalcante, irmã Albina e Adelaide, seriam todos levados até aquele local. A Adelaide já estava ali, né? Porque era o quarto dela. Mas todos os demais que nós vimos no último estudo seriam levados até ali também pelo desdobramento, pelo sono. De onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano. Todos eles vão ser levados, então, à casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Certamente eles vão ter lições para facilitar o desligamento quando vierem a desencarnar. Não se esqueçam que esses todos estão em processo de desencarne. E a missão de André Luiz e dos demais era de auxiliar nesse desligamento. É uma missão importante que a gente já refletiu aqui, o quanto é importante se preparar para o desencarne por conta das dificuldades que muitos possuem por essa confusão natural que traz a morte. Todos eles, cada um na sua realidade, seja a realidade do católico, do evangélico, do espírita, enfrentarão a morte, cada um da sua forma, porém, se dedicados ao bem, seriam auxiliados pela equipe de socorro de André Luiz. A grande lição desse livro é essa: trabalhar no bem, não importando a religião, nos traz socorro espiritual, assistência dos amigos, seja chamando eles de anjos, de espíritos santos, de entidades amigas, não importa a nomenclatura. Eles nos auxiliam no processo de desencarne, não importando a religião, mas sim o coração, a ação no bem, que todos esses que nós citamos aqui se dedicaram durante as suas existências. Cada um na sua área trabalhava em nome do Cristo. Ambos os grupos partimos em direção diversa. Então eles foram buscar os trabalhadores para que se deslocassem à casa transitória Fabiano, a fim de que recebessem orientações e aprendizados que nós veremos no próximo estudo. Agradeço a todos que nos acompanham e que possamos refletir sobre as lições do estudo de hoje, sobre a importância do pão material, mas especialmente do pão espiritual, de como aquele orfanato ajudava as crianças, mas tantos outros espíritos que buscavam a casa também, a importância de manter um pensamento elevado, uma vibração equilibrada para receber a visita dos amigos espirituais, e de como todos aqueles que se dedicam ao bem recebem a assistência dos amigos espirituais. Que a paz do nosso Senhor Jesus, portanto, possa nos abençoar a todos, nos livrar de todo mal, nos auxiliar nas tarefas de cada dia e que estejamos aptos a receber os conselhos, as vibrações, o contato amigo dos nossos guias e espíritos mentores, a fim de que nós escutemos os seus conselhos, ouçamos as suas vozes e percebamos o destino a que eles nos apontam pela prática do bem, por vencer as nossas más inclinações, por buscar Cristo Jesus nas nossas orações e principalmente nos nossos atos, imitando os gestos do divino amigo que trouxe a exemplificação, reencarnando na Terra para dar o exemplo maior de sacrifício. Não esqueçamos do sacrifício do Cristo, que mesmo habitando as alturas junto ao colo do Pai, veio até nós para dar o exemplo e
apontar o caminho que todos devemos seguir. Sejamos gratos a Ele, amando e amparando a todos que Ele nos coloca no caminho, procurando enxergar nesses irmãos necessitados o próprio Cristo, conforme Ele orientou, fazendo a eles como se estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. Agradecemos, portanto, por essas lições e que nós, na nossa pequenez, na nossa imperfeição, coloquemos a nossa existência em favor do trabalho cristão, auxiliando, amando a quem nos cerca, orientando e abençoando as crianças e aqueles que são colocados sob nossa responsabilidade, e principalmente dando o exemplo para que as pessoas enxerguem em nós verdadeiros cristãos e se interessem pela doutrina libertadora dos espíritos. Graças damos ao nosso Senhor Jesus e que a sua falange bendita continue a abençoar toda a terra, especialmente nesse momento de transição planetária em que vamos fazendo as escolhas diárias pelo bem, a fim de angariarmos mérito, de permanecermos no mundo, herdando a terra prometida pelo Cristo, de paz, de santificação, de reequilíbrio e reajustamento. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado mais uma vez a todos e que a paz de Deus os abençoe. Até o próximo estudo.